Olá, amigos, mais uma vez reunidos para darmos continuidade à análise do livro Momentos de Decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco e escrito por Marco Pristo, Espírito. Estamos no capítulo 22 e ele fala sobre brechas morais. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato. Isso está em Mateus 7:26. A tragédia que você viu consumar-se resulta de uma longa história pelo caminho por onde transitou. Pequenos acontecimentos infelizes se adensaram, culminando no crime hediondo e ultriz. A agressão odiosa que você viu explodir, inesperada, teve começo em dias do pretérito. Adicionadas diminutas revoltas a contínuas odiosidades, espocou em forma inditosa de destruição. A calúnia que você viu conduzir à desonra uma vida honorável não é acontecimento isolado. É a consequência das mentiras elaboradas com o fim de aumentarem outras mentiras menores que estimularam a infâmia nevasta. A delinquência que você viu armar vidas precipitadas em ondas incessantes de crimes não é ocasional. Decorre da convivência de pais e educadores descuidados, que não corrigiram em tempo hábil as imperfeições dos caracteres em formação a eles confiados. A violência que você viu fomentar o desespero e expandir o horror procede de 1000 monadas da revolta bem incondicionada pela insensatez. Em momentos de ira, se infiltraram na mente os tóxicos da perturbação que forçaram a delinquir. São as brechas morais que favorecem a eclosão das graves e lamentáveis ocorrências. O suicida que se arrojou à infeliz situação simplesmente consumou o que vinha acalentando intimamente através do tempo. Meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui, né, e depois continuaremos para analisarmos esse trecho. As brechas morais. As brechas morais ocorrem não somente com uma ou outra pessoa, ocorre com todos nós, porque nós somos imperfeitos, nós somos pessoas em processo evolutivo, em processos de crescimento. E, obviamente, caímos, falhamos. Mas quando nós nos envolvemos em estimular no próximo os desequilíbrios, né? A honra daquele que tem honra e levá-lo a desequilibrar-se, a gerar nele um monte de situações descabíveis, nós passamos a fazer parte daquele grupo, né? Daquele grupo imoral em que nós ferimos, maltratamos, né, o outro, deixando o nosso rastro de infelicidade ao próximo. E quando nós fazemos isso, nós estamos comprometidos com a lei. E que lei é essa? É a lei dos homens? Muitas vezes fugimos da lei do homem. Fugimos, escapamos
porque eles não sabem, os homens, aquilo que eu estou pensando. Mas Deus sabe o que eu estou pensando, e os amigos espirituais sabem exatamente o que eu estou pensando. Por isso que nós, quando deixamos o nosso corpo físico, né? O Amaury foi um homem tão bom, um homem legal, etc. E aí vem na psicografia dizendo, através de um médium, que eu passei um monte de coisas negativas no plano espiritual. Eu fui para um umbral, eu passei tormentos. Então é porque não era bonzinho, né? Eu passava por bonzinho, as pessoas me achavam bonzinho, e aquilo que eu era negativo, elas faziam vistas grossas. E aí, só que no plano espiritual não tem nada disso. Não existe vistas grossas. O que existe é nós estarmos diante da nossa própria consciência. E ao estarmos diante da nossa própria consciência, quem cobra é Deus? Não. Nós nos cobramos aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Quando a gente vê filhos, né, quase batendo ou batendo em seus pais, isso tem uma causa. Isso não é assim, como está dizendo aqui, né, aquele trecho, a delinquência que você viu armar vidas precipitadas em ondas incessantes de crimes não é ocasional, né? Decorre de conivência de pais e educadores descuidados, que não corrigiram em tempo hábil as imperfeições dos caracteres em formação a eles confiados. Então, quando nós não corrigimos na hora aquela falha, aquele erro, daquele que está em formação e deixamos para lá, nós estamos incorrendo numa falha grave, porque se foi dado a nós o desafio de termos filhos, né, e cuidarmos desses espíritos que estão conosco, corrigindo o lado imoral deles, porque eles são espíritos imperfeitos. Eu diria a vocês com muito mais perfeições do que defeitos que nós já trazemos, mas que também precisam ser socorridos. Eu me lembro de um caso em que eu estava com a minha mãe, eu era jovem na feira, e à frente ia uma amiga da minha mãe com a filha. E enquanto essa amiga da minha mãe comprava frutas nessa barraca da feira, a menina tirou uma maçã e escondeu. Quando ela pagou, saindo, né, dali, ela chamou a mãe e mostrou a maçã que ela havia pego. E o que aconteceu? A mãe colocou na bolsa a maçã. Simplesmente fez isso. Não voltou, não virou para o feirante e disse: ela vai pedir desculpas porque ela fez isso, né? Corrigindo-a imediatamente pelo ato infeliz que a menina teve. Não, ela simplesmente colaborou com aquele ato. Então, depois que aquela criança que está sob a nossa responsabilidade cresce, e em vez de uma maçã, rouba uma joia, vai na casa de amigos e, quando vai embora, somem objetos de valores, nós, já idosos, dizemos assim: aonde foi que eu errei? Não, aonde foi que eu não corrigi? Porque eu sabia que aquela pessoa, que aquele espírito, naquele momento, necessitava dessa correção. Então, isso vai gerando conflitos na própria personalidade daquele que está em desenvolvimento, né? E muitas coisas, muitas desgraças acontecem no nosso mundo em função de nós não os evitarmos com antecedência. Nós não pedirmos uma desculpa. Como é difícil pedir desculpa quando nós erramos, né? Porque, infelizmente, a nossa vaidade, o nosso orgulho, eles estão à frente como um muro que nós temos que ultrapassar. E muitos de nós não ultrapassamos porque não queremos, porque somos orgulhosos. E aí não ultrapassamos aquele muro, aí vem mais outro, e amanhã eclode como uma tempestade.
virando uma tragédia, porque é o acúmulo de todas as outras omissões que eu fiz. Então precisamos ter muito cuidado, ficarmos atentos, orar e vigiar. Vigiar os nossos atos, vigiar a nossa consciência, para que nós não sejamos amanhã pegos de surpresa e dizermos, eu não sabia. Sabia sim. Sabia, mas o caminho que você escolheu, você agora vai colher os frutos que estão nele. Pensemos nisso. Muita paz.